Nós estamos trabalhando em João capítulo 15, a videira e os ramos, né? Mas hoje à tarde eu estava meditando também o que Jesus tem para nós, como igreja e como pessoas. Aqui Jesus ensina os seus discípulos que Ele e o Pai são um, mas que nós precisamos estar em uma unidade. Então nós vamos ler aqui João capítulo 15. O mais interessante é que Jesus se coloca como alguém que foi criado. E hoje à tarde, lendo o livro de Efésios, Paulo fala praticamente a mesma coisa que João está falando aqui. É muito interessante como toda a Bíblia, ela tem toda a ligação nela, no Pai e no Filho. Ela tem uma ligação no Espírito Santo, ela tem uma ligação no Filho e ela tem uma ligação no Pai. Tudo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, sobre a ótica do Espírito Santo através da palavra de Deus, é porque nós sabemos que existe um Deus, um Criador. Um Criador. Na verdade, o mundo tem tentado mudar este conceito, mas aqui Jesus está nos testemunhando, porque nós precisamos, irmãos, nesse tempo, entender o que é narrativa. Narrativa é uma história. Agora, palavra fiel e verdadeira, ela é verdade. Eles criam alguns dogmas para o ser humano, e depois o ser humano acha que aquilo aconteceu. Isso é uma narrativa. Se não aconteceu, é uma narrativa. Se aconteceu, é uma verdade. Não tem como a narrativa ser verdade. Aqui Jesus está dizendo o que aconteceu. Então, vamos lá. Eu sou a videira. Ele está dizendo dele. Eu sou. E se ele está dizendo eu sou, você vai entender que quando pergunta a Moisés, diz: quem é você? Ele diz: eu sou. É interessante isso. Quando Moisés pergunta: quem é você, da sarça? Ele diz: eu sou. Eu sou. E Jesus está dizendo: eu sou a vida. Aí ele vai dizer: existe um Criador. E aí ele vai dizer: e o meu Pai é o agricultor. Pode sentar. Não precisa abrir a sua Bíblia. Se você quiser abrir, não tem problema. O eu sou estava sendo perseguido por alguém chamado Saulo de Tarso, cruel, assassino, mas cumpridor da lei. O eu sou estava sendo caçado por um homem que cumpria a lei. Mas em um determinado momento, o eu sou se apresenta para Saulo de Tarso.
E a história você já conhece. Fica cego, precisa de alguns irmãos para ajudá-lo. Mas o mais interessante é que quando o eu sou se apresenta para Paulo, só Paulo vê. Os outros viram um clarão, mas Saulo é questionado. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você já entendeu o que significa isso? Quando Deus se questiona, você já se perguntou por quê? E Paulo é convertido naquele mesmo instante pelo eu sou. Ele aprende o poder da fé, mas não mais de Gamaliel, não mais de uma doutrina que foram passados de antepassado para antepassado até chegar nele. Agora ele encontrou alguém que já estava no princípio, como ele está dizendo aqui em João, que ele já existia. Agora Saulo precisa mudar o rumo. A crença de Paulo precisa ser quebrada. Os dogmas de Saulo precisam ser arrancados. Nós estamos vendo uma dificuldade muito grande para os dogmas serem tirados do coração dos jovens. Nós estamos vendo algo que já foi colocado no coração dos jovens. Nessa noite Deus nos quer levar e nos ensinar qual o poder da nossa fé. Qual o poder e o limite da sua fé, da minha fé? Será que eu consigo passar por uma tribulação e ainda continuar acreditando que eu estou na videira? Será que eu consigo ainda, com todos os meus dogmas, sair dos dogmas e entrar na videira? Será que eu consigo deixar ainda as coisas que o mundo me colocou, me ensinou, e ser enxertado na videira? Saulo disse, quando chamou Estevão para fora, ele disse: eu quero ver Estevão morto. Porque Saulo ficou esperando que trouxessem as vestes dele. Mas Estevão viu o céu aberto e não teve medo do dogma de Saulo. Quando nós começamos a colocar o medo, quando nós colocamos entender e começamos a dizer: será que eu vou conseguir? Você está criando um dogma para a sua vida, algo que ainda está te prendendo no fracasso. O jovem de hoje, ele criou algumas expectativas que não estão se cumprindo, mas é porque ele ainda não está enxergando o eu sou. Porque quando nós começamos a enxergar o eu sou, nós começamos a andar na unidade da fé. É muito interessante, Efésios, porque Paulo começa agradecendo tudo que ele iria passar de luta, tudo que ele iria passar de constrangimento. Ele começa a agradecer aos irmãos. Às vezes
tirar os dogmas. Qual é o seu dogma? Todo mundo tem um, irmão. E ele precisa ser arrancado. Porque senão não tem como Deus trabalhar. Não tem como Deus mudar a situação da nossa história. E aqui em Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que antes, de modo digno da vocação a que fostes chamado. Deus te chama para uma obra. Deus te chama para algo que você não vê, mas que você tem que crer. Deus te chama para algo que precisa impulsionar outras pessoas, mas você não vai ver, porque precisa da fé. Precisa de que tua fé comece a trazer em você a existência de algo que talvez para você ainda não está perto, mas para Deus já está acontecendo. O mundo espiritual é diferente do nosso. O mundo espiritual não é como o mundo material. Paulo está dizendo: agora eu encontrei o eu sou. Agora a minha fé, meus irmãos, a minha oração e o que Deus vai fazer na igreja de Éfeso vai ser diferente. O que Deus vai fazer com vocês não precisa mais de ninguém a não ser o Espírito Santo. Não precisa mais de ninguém a não ser a tua fé. Algo que vai te trazer uma alegria que talvez o dogma estava tirando, o peso que o mundo tem colocado sobre os jovens, o peso que o mundo tem colocado sobre a vida dos nossos jovens, tem trago umas consequências muito difíceis. Nós estamos vendo jovens se entregando às drogas. Nós estamos vendo jovens se entregando à prostituição. Nós estamos vendo jovens se entregando a tantas coisas que o inimigo tem colocado nele como dogma. Ah, porque fulano ali, toma também. Uma palavra que aqui em Efésios vai falar. E outro dia, algum tempo atrás, alguns anos atrás, se tornou tão natural. E depois eu estava até pensando, eu falei: meu Deus, como que o inimigo usa de sutileza para enganar os jovens? Aqui ele está dizendo: toma cuidado, porque a palavra devassa. Quem já ouviu isso na televisão? Um cara famoso dizendo, colocando num copo. Isso são dogmas que o mundo quer colocar na vida dos jovens. Mas Paulo está dizendo: toma muito cuidado com isso, porque isso vai te afastar do Espírito Santo. Isso vai te afastar de Deus. Isso vai tirar você de Deus. E ele está dizendo aqui que nós fomos chamados para um propósito de trabalho com Deus. O jovem precisa entender que quanto mais você estiver perto de Deus, mais a sua vida vai estar protegida por Deus. Porque quanto mais você tiver Deus em
mais Deus vai fazer pela sua vida. É tão difícil, irmãos, quando você olha um conhecido, quando você olha um parente envolvido em tantas coisas que o mundo oferece, inclusive esse líquido chamado devassa. Já pensou você levar para a tua casa? Mas o jovem vai e ainda diz: me dá uma devassa. É a mesma coisa se você estiver dizendo o seguinte: quero levar Satanás para minha casa. Dá um aí que eu vou levar, está dentro da garrafa. E Saulo está dizendo: olha a igreja de Efésio. Agora existe um Espírito Santo que quer te trazer virtude. Agora existe um Espírito Santo que quer mudar a tua situação. Agora existe um Espírito Santo que já te separou do mundo. Agora existe um Espírito Santo que quer mudar a tua história. Enquanto você é jovem, parece que para o jovem tudo é possível. Eu acho tão interessante, eu acho até bonito, porque para alguns jovens tudo é tão interessante, é tão fácil. Eu luto para me aprender na internet. Aí você fala assim para um filho mais jovem: olha, faz isso aqui para mim. Ele pega, vai lá, e aí pega e te entrega. Está pronto. Aí você fica lá 4 horas tentando. Você... Olha como Deus é maravilhoso. Você já imaginou você usando tudo isso para Deus? Todo esse conhecimento para Deus, toda essa sabedoria para Deus, o quanto Deus pode transformar a tua vida, o quanto Deus pode transformar a tua história. Mas você precisa ter fé, e é pelo poder da fé. Paulo está dizendo para os irmãos lá de Éfeso: olha, irmãos, quem sabe um dia eu não estou mais aqui, mas tudo que eu preguei e a minha fé, que os irmãos estarão comigo lá na glória eterna. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Você já pensou você ter certeza e olhar para cada irmão que você se sentar e dizer assim: irmão querido, jovem querido, daqui a alguns anos o pastor Elias vai encontrar o Senhor, mas também daqui a uns anos nós nos encontraremos na glória do eterno Deus. Eu não tenho palavras quando eu venho para o culto do jovem, irmãos. Eu realmente não tenho palavras, porque é de uma alegria tão grande. É que às vezes a gente, depois que você passa por uma etapa na vida em que você já criou 7 filhos, todos eles, graças a Deus, já estão encaminhados, parece que a alegria volta, porque você começa a entender e enxergar o que é uma juventude, mas uma juventude com fé em Deus. Cuida da tua vida, cuida dela, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa. Quando você estiver com seus 50, que a gente não sabe, Jesus está voltando, eu creio que está, mas ele disse que só ele e o Pai sabem. E a pessoa, quando você estiver com 50 e lembrar de algumas coisas maravilhosas que Deus fez na sua juventude, aquele momento que você subiu lá no monte, Deus falou com você, aquele momento
precisava disso. Mas ele desce aqui e diz: eu amo demais o que eu criei, minha imagem, minha semelhança. Eu vou. E Paulo está dizendo aqui: quando nós colocamos o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo, nós começamos a ter uma transformação. Mas agora não só da mente, da alma e do espírito, mas da carne também. Você para de querer as coisas que o mundo te oferece. O que é bom para o mundo, jovem, não é bom para você. O que o mundo acha que você precisa fazer, você não pode fazer. O que o mundo manda você fazer, você tem que ignorar e não fazer. É isso que Paulo está ensinando. Ele disse: agora, igreja, tudo que o mundo, assim como eu, era um religioso fanático, tenho que carregar agora sobre os meus ombros o apedrejamento de Estevão. Mas eu sei que Jesus me perdoou, eu sei que os irmãos me perdoaram, porque o que eu fiz foi por causa dos dogmas. Às vezes, jovem, o seu dogma está destruindo pessoas. Às vezes, jovem, os dogmas que o adversário está colocando para você fazer, está tirando as pessoas que mais você ama da presença de Deus. E ele está dizendo: agora não, vou carregá-lo até o fim, mas vou carregar com alegria de saber que o Espírito Santo agora me traz paz. Você já conseguiu chegar na tua casa, sentar num sofá, não aquele lá, meu irmão, aquele lá compraram, um sofá normal, compraram na cama, um sofá aí, mas no seu sofazinho mais simples, e dizer assim: ai, que paz maravilhosa que eu estou sentindo. Eu já. Pastor, você tinha dinheiro? Não. Você tinha conta para pagar? Tinha. E tem, todos nós temos. Quem não tem? Quem não tem conta para pagar? Mas você sentar e sentir o Espírito Santo dizer: agora eu quero te dar um abraço, não tem preço. Eu tenho certeza que Paulo, em meio a todas as lutas, tinha dia que ele sentava, mesmo estando em prisões, e o Espírito Santo chegava e dava aquele abraço nele e dizia: ei, Saulo, o quanto que eu te amo, Saulo. Aonde vai chegar as suas palavras, Saulo? Para quantas pessoas vão chegar a tua palavra, Saulo? E às vezes ele não tinha um copo de água para beber, mas ele tinha o Espírito Santo que entrava e abraçava. Irmãos, todo mundo aqui já teve o seu pai e sua mãe. Teve uma época que eu estava com tanta saudade do meu pai e da minha mãe, morando aqui. Mas, irmãos, eu ia trabalhar, e quando eu começava a lembrar da voz da minha mãe, eu começava a chorar. Eu começava a descer água. Pessoal, o que aconteceu? Eu saía assim: o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Aí eu lembrava do meu pai.
Aí um dia eu disse assim: olha, eu vou trabalhar, mas no final do ano eu vou. Se for de pé eu vou, se for de carriola eu vou, se for de bicicleta eu vou. Meus meninos eram todos cacatalzinhos assim, tudo pequenininho. Eu falei: olha Deus, eu vou. E na época eu tinha um carro bem velhinho. Eu ainda tenho. Não mudou muito, não. Mas é mais velho que eu tenho agora. E eu peguei uma obra e eu consegui comprar uma perua. Uma perua bonita. Bonita mesmo. Aí eu terminei, tive um saldo positivo. Aí eu fui lá, coloquei isso filme na perua, mandei colocar uns livrozinhos extra na parte dos bancos de trás, cabia 12 pessoas, todo com os bancos. Eu procurei a perua, falei: eu quero que caiba toda a minha família, todinha, cabe todo mundo. Se eu tiver até o gato, nós trouxemos. Quando eu comprei, estava tudo pronto no final do ano, que eu vi todos os meus filhos lá dentro, eu disse: obrigado, Espírito Santo, por esse abraço tão maravilhoso que o Senhor me deu. Agora, daqui 2 horas e 40 minutos, eu vou estar lá em Sumaré. A primeira coisa que quando eu cheguei lá, eu vi a minha mãe e o meu pai. Irmãos, não dá para descrever. Quando eu abracei a minha mãe, falecida Dona Tomasa Pereira de Souza, o cantinho do olho dela saía tanta água assim, que eu não sabia se eu beijava ela, assim, o que eu fazia. E quando eu abracei o meu pai, um baianinho menor que o meu, bem parrudinho, Juvelino José de Souza, que Deus o tenha também. E aquilo foi uma alegria que nós ficamos ali e passamos uns dias ali tão maravilhoso, que só quem esteve lá que sabe. Assim é o Espírito Santo na vida do crente. Ele é até mais, porque a minha mãe eu fiquei um tempo, depois nós viemos embora. Ele não sai mais quando você está enxertado na vitrine, quando você está dele, vindo dele. Jesus disse: eu sou. Quando está vindo do eu sou, ele não sai mais. Jovens, nós precisamos urgentemente dessa fé. Você precisa urgentemente dessa fé. Você não tem mais, às vezes, o teu ente querido, mas tem irmãos que querem te abraçar com o Espírito Santo e dizer: nós amamos você. Paulo está dizendo: olha, quando ele me abraçou, mesmo eu tendo feito tudo, depois que eu tirei todos os meus dogmas agora, depois que eu fiquei limpo por ele me abraçou, ele me mudou. Agora irmãos, eu estava vendo um documentário e os que perseguiam Jesus, os cristãos, eram mais sanguinários do que os romanos. Agora, você já imaginou Saulo? Você já sentou
transformado aqui na palavra de Deus. Mas quando você lê, você já imaginou como esse homem era? Você já pôs na tua cabeça? Como ele tratava, por causa da lei, o cristão? Era difícil, irmão, esse homem. Tanto que quando disseram, vai orar por ele, ele disse, eu vou orar não. O irmão disse, não, vou nada. Ele, o temor que esse homem trazia. Agora, quando Paulo encontra o eu sou, quando Saulo encontra o eu sou, e pergunta para ele, quem é você aí do cavalo? Saulo deve ter aberto o olho, eu sou. Nem falou. A boca cheia de pó. Quem é você que persegue a minha igreja? Quem é você que lança a mão dos meus pequeninos? Às vezes nós não entendemos, irmãos, mas Jesus, quando encontrou com Saulo no caminho de Damasco, ele disse, quem é você, homem? Porque é fácil dizer, Saulo encontrou com Jesus. Não, Saulo encontrou com eu sou. E você quem é? Ele, pum. Os guardas que não sabiam nem para onde corria, devem estar tentando achar o caminho até hoje. Aí Saulo disse, peraí, eu era poderoso, eu tinha o poder, ele tinha o poder da morte e da vida, mas quando ele encontrou o eu sou, ele disse, quem é você, homem? Ele chegou à conclusão que não era nada, nem com todos os ensinamentos de Gamaliel, nem com todas as letras do Talmud, nem com toda a lei, nem com todo o cumprimento de toda a lei. Ele disse, aí, ele não teve forças para se levantar, mas ele disse, hoje você vai conhecer quem sou eu. Quando o jovem se encontra com eu sou, tudo muda. Sai o medo, sai o fracasso, mesmo que tudo aquilo era o contrário. Deus arranca dos olhos dele a visão e põe nele agora uma visão do que ele é, porque ele depende de alguém, e esse alguém é Jesus, e a luz abatia. Ele passa agora, Saulo, de tanto poder, ser um homem dependente, agora dependente dos irmãos, mas ele disse, a minha fé é inabalável. Agora vocês podem arrancar o que quiser de mim, mas não vão arrancar de mim a fé que eu tenho no eu sou. É por isso que nós começamos em João, para entender o acontecimento. Ele está dizendo, olha, eu sou a videira, quer dizer, eu sou quem vai converter os outros que hão de vir. E agora, ele quer fazer na tua vida, jovem, algo que talvez o diabo está falando que você não é. O diabo está falando, não, vai na igreja para quê? Vai lá para ficar ouvindo lá os irmãos, para quê? Vamos curtir.
nada. Mas ele está dizendo aqui, jovem, o Espírito Santo de Deus está te dizendo assim, ó, no versículo de número 3: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo de quem? Da paz. O que é a paz? O que desceu? O que eles soltam aí? O símbolo. Não é o Espírito Santo? É Ele. Preserva isso. Preserva e faça isso. Mover você. Mudar você. A tua estrutura tem que mudar para que o Espírito Santo entre. A tua vida precisa ser uma vida com Deus. A tua história precisa ser uma história com Deus. O não para Deus é o sim para o mundo. E o não para o mundo é o sim para Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós precisamos que a sua vida, em nome de Jesus, tenha vitória. Você tem que ter vitória, João. Tem que ter vitória. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito. Em nome de Jesus eu não aceito. É preferível você negar tudo que o mundo está te oferecendo e vir para a casa do Senhor, do que você ser lançado nesse mundo e ser destruído pelo adversário. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem algo para você, algo grande, muito grande. Não vai depender mais só de Deus, mas vai depender muito de você. O irmão falou uma coisa muito interessante, que eu lá dentro fico meditando. O que é de Deus Ele faz, mas o que é nosso nós temos que fazer. Tem que fazer. Pastor, eu não estou conseguindo. Então liga. A partir daqui uns meses, vocês vão ter meu telefone. Pode ligar. Pastor, eu preciso que venha aqui. Eu e a minha digníssima vamos sair aonde você estiver. Pastor, eu estou aqui, não sei quantos quilômetros. Me liga. Pode ligar. Eu preciso conversar, pastor. Então vamos conversar. Pastor, eu preciso de oração. Pode pedir. Eu vou levar um monte para orar. Mas eu não quero mais ver os jovens sendo tão atormentados pelo mundo, e sabendo que nós temos o Espírito Santo, e Ele pode mudar a sua vida. Mudou a minha vida, e vai mudar a sua. Ele muda. Ele mudou a vida de Saulo, um fariseu. Ele mudou, Ele vai mudar a sua também. Quando você tiver esse encontro pessoal, Ele muda. E eu sei que Ele já está mudando. Sabe por quê? Porque o abraço do Espírito Santo, você não faz ideia. Vocês não fazem ideia. Irmãos, vocês não fazem ideia do que é fazer a obra nessa igreja. Você tem que vir para cá para você fazer. O culto que é bom. Eu gosto, irmãos, eu amo fazer a obra aqui. Eu amo essa igreja.
Nós fomos assim acolhidos de uma maneira tão maravilhosa, irmãos. É tão maravilhoso. E eu quero compartilhar isso com a sua vida. Eu quero compartilhar isso com a sua família, jovem. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vem participar conosco. Vem participar do culto. Pastor, eu preciso de visita. Logo, logo vai estar o telefone à disposição. Pode ligar, eu vou. Pode ligar. Eu e a minha esposa, eu só estou esperando um sinalzinho que Deus já mostrou para minha esposa. Ele já mostrou, irmão. Já está tudo pronto. Eu só estou esperando. Eu estou ansioso. Ele diz: calma, paz. Aonde você estiver, eu vou. Eu vou. Você vai vir congregar com nós aqui. Você vai louvar, você vai cantar. Ah, pastor, eu gosto de pregar. Você vai ser ensinado, instruído pelo Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, no nome de Jesus. Essa aqui é a casa que Deus programou para você. Sabia? Você esperou, mas agora chegou a sua vez. E nós vamos estar aqui, toda a irmandade, prontos para te abraçar, juntamente com o Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és grande nesse lugar. Aqui nesse lugar, meu Pai, a santidade é Tua. Aqui nesse lugar, Pai, aqui na Tua obra, a santidade é Sua, a glória é Sua, o louvor é Seu, a palavra é Sua, as orações são Tuas, o Espírito Santo aqui é Seu. Aqui o Teu mover do sobrenatural, ó Pai, ele é total. Então alcança agora este jovem, aonde ele estiver. Alcança agora a família desse jovem. Está desiludido, está desesperado, está ansioso. Não, agora chegou a sua vez. E é no nome de Jesus. E a luz estava cheia. Visita esse povo que está necessitado agora. Visita e a luz estava cheia, Jesus. Visita esse povo agora. Visita o necessitado, o angustiado, aquele que está no quarto, aquele que está em depressão, aquele que está talvez sem sair de casa. Mas no nome de Jesus, liberta essa vida agora, para a sua glória, grande Deus e Pai, para que o Teu nome seja glorificado aqui nesta obra, e nós possamos começar esta obra, uma obra ainda maior, uma obra ainda bem maior, meu Pai. Dá sabedoria, Pai, para os nossos pastores que estão na direção desse trabalho. Dá estratégia para os nossos pastores que estão na direção desta obra. Porque nós sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos dá estratégia. Então, meu Deus, eu oro pela administração desta obra. Eu oro, meu Pai, pelos irmãos que estão na frente desse trabalho e pela igreja toda, no nome, no sangue e no nome de Jesus. Aleluia. Amanhã nós temos o nosso grande culto. Nosso pastor Ranieri, que é o nosso presidente da obra, fundador da obra, vai estar trazendo a palavra. É coisa, irmãos, é Santa Ceia. Amanhã, Santa Ceia do Senhor. Vem para a casa do Deus vivo. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Deus abençoe a vida de todos.